Mas é interessante notar isso, que Jesus estava interessado no que as pessoas acreditavam a seu respeito. E nós temos que entender uma coisa. Por vezes, vemos Jesus deixando claro que ele tinha esse interesse. Essa preocupação saudável acerca do que as pessoas pensavam acerca dele. Qual era a opinião popular acerca dele? E eu disse preocupação saudável. Podemos ver alguns exemplos. Por exemplo, no batismo, no Mateus capítulo 4, nós observamos que ele deixa claro que estava fazendo aquilo, se submetendo, mesmo não precisando, mas submetendo ao batismo de João, que simbolizava arrependimento e por aí vai, e ele não precisava de arrependimento porque ele não tinha pecado, mas ele estava se colocando naquela situação para servir de exemplo e para, como ele disse, cumprir a justiça. Mostrando assim que ele estava validando a obra e o ministério de João Batista diante das pessoas. Então ele estava preocupado com a opinião de terceiros. Outro exemplo podemos mostrar é que Jesus paga imposto. Em Mateus capítulo 17, verso 27, ele tem o interesse de pagar um imposto para que as pessoas não se escandalizassem. Se ele não tivesse preocupado, eu não quero saber se as pessoas querem se escandalizar comigo ou não, não importa. Não vou pagar o imposto. Mas mesmo assim, sem precisar, ele pagou o imposto, para que não houvesse escândalos. Outro exemplo, por exemplo, é Mateus 18:6, que ele nos adverte do quão sério é trazer escândalo aos outros e desviar as pessoas, afastar as pessoas dele mediante o escândalo. Vocês já pararam para pensar do quão séria é a afirmação de Jesus em Mateus 18? Ele diz que é melhor amarrar uma pedra de morrinho no pescoço e pular no mar do que trazer escândalo. Trocando em palavras, e não se escandalize com o que eu vou dizer, Jesus está dizendo que é melhor cometer suicídio do que trazer escândalo. Porque com certeza, se eu amarrar uma pedra de morrinho e me jogar no fundo do mar, vai ser muito difícil eu sobreviver. Ou eu estou enganado? Ou é uma interpretação equivocada da minha parte? Então veja como é sério isso. E veja como levar o nome de Jesus é sério também. E é interessante que em Eclesiastes capítulo 7, verso 1, a primeira parte do verso, diz assim, que é melhor ter um bom nome do que possuir o melhor perfume. O que é que o escritor de Eclesiastes está querendo dizer? Ele está querendo dizer que um bom nome é baseado em fatos, em coisas concretas. Usar um bom perfume é algo meramente exterior. Existem pessoas que agem desprezando o que os outros podem pensar acerca deles. Se colocando assim sempre como vítimas das interpretações alheias. Não, fui mal interpretado. Não, você pensou errado. Mas as pessoas agem de forma leviana, sem pensar nas consequências, sem pensar que as atitudes podem ter efeitos negativos na vida das pessoas ao meu redor. E, na verdade, estamos querendo camuflar um comportamento egoísta. No fundo, a gente está dizendo assim, eu vou agir do jeito que eu acho que eu tenho que agir. E não me importa o que os outros vão pensar. Você conhece alguém assim? E às vezes até coloca como se fosse algo certo. Eu não vou viver a minha vida pautada na opinião dos outros. E não é isso que Jesus está nos ensinando. Não é sobre isso. Mas é ter uma preocupação saudável em entender que os nossos atos, as nossas ações, sim, têm consequências na vida de terceiros.
muitas vezes os nossos pecados não têm somente consequências individuais, mas sociais. E nós temos que refletir sobre isso. E nós temos que andar, como diz a Bíblia, de maneira prudente, de maneira equilibrada diante das pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala em Tessalonicenses que nós temos que nos apartar da aparência do mal. Às vezes uma coisa não é má em si mesma, mas se tem aparência do mal, nos apartemos. Para que não haja más interpretações, para que não provoque problemas e dificuldades na vida dos outros. A Bíblia vai falar, por exemplo, Paulo vai falar em Romanos, em 1 Coríntios, que muitas vezes é melhor, se você for fazer uma coisa como, por exemplo, beber vinho, comer carne, e vai escandalizar o irmão que tem uma consciência mais fragilizada, que a gente suporte essa fragilidade do irmão, não como alguém que é superior, mas como alguém que é mais maduro, o irmão mais maduro, e dessa forma eu respeito a limitação, a fragilidade, e eu evito de fazer, pelo menos na frente do irmão, para não escandalizá-lo, para não desviá-lo, ou não, como Paulo fala, não, para que não se perca de Cristo a pessoa. Não estou falando que nós temos que andar de forma melindrosa, como a gente diz lá no Brasil, não sei se diz aqui, pisando em ovos, com medo de escandalizar as pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu quero dizer é que nós temos que ser maduros, responsáveis, entender que existem pessoas que são mais maduras do que outras, e nós temos que respeitar a fragilidade e a limitação de cada um. E não agir de forma como se, eu não vou viver pautado na opinião alheia. Não, o amor. Quantas coisas, por exemplo, eu deixo de fazer na frente dos meus filhos, para que eles não imitem. Antes eu não me importava, agora eu me importo, porque eu sei que eu tenho um ser humano em formação, e eu sei que ele olha para mim como exemplo, como referência, e eu sei que ele vai me imitar. Como a neurociência fala dos neurônios espelhos, porque nós aprendemos por imitação, e a gente vai olhando, e eu quero que o meu filho e a minha filha olhem para mim e me vejam como exemplo a ser seguido. Com falhas, com limitações, com pecados, mas que ele reconheça em mim alguém que eu possa imitar. Que ele não olhe para um jogador de futebol, por exemplo, que tem uma vida desregrada e veja como exemplo, como ídolo. Ou um artista, nada contra. Mas eu quero que eu seja exemplo para ele ao ponto de que ele diga, eu quero ser igual ao meu pai quando crescer. Entende o quão sério é isso, irmãos? Temos que aprender a fazer a distinção entre preocupação saudável por sua reputação e ter a vida determinada pelo que os outros pensam a seu respeito. Por exemplo, muitas vezes, por causa de Jesus, nós vamos ter a nossa imagem, a nossa reputação atacada. Vamos ser mal vistos pelas pessoas porque nós queremos obedecer a Cristo. Sim ou não? Quantas vezes no seu ambiente de trabalho, quantas vezes na faculdade, porque você quer obedecer a Cristo, porque você quer... quantas vezes eu me converti com 14 anos, e quantas vezes a minha masculinidade foi questionada porque eu queria me guardar para o casamento. Então, muitas vezes, seguir a Jesus e obedecê-lo custa caro. Mas vale a pena. Sim ou não? Vale a pena. Sempre vai valer a pena. Então, essa pergunta, ela ainda ecoa até os dias de hoje. Quem é Jesus para você? É interessante que ele faz primeiro a pergunta acerca da opinião do povo, e as pessoas dizem, não, o pessoal está dizendo aí, Jesus, que acho que tu é João Batista, que tu é Jeremias, que tu é Elias, que Elias não tinha morrido, eles achavam que tinha voltado, e por aí vai. Ou seja, e depois ele direciona, e ele não tece nenhum comentário acerca da opinião popular, e depois ele direciona a mesma pergunta aos discípulos, para aqueles que andavam com ele diariamente, para aqueles que diziam que seguiam Jesus, que era discípulo de Jesus. E essa pergunta eu direciono a mim e direciono a você nesta manhã. Quem dizes que é o Filho do Homem?
Quem é Jesus? Para muitos, Jesus é apenas uma fonte de bênçãos. Eu estou precisando de uma solução, de uma bênção, de uma vitória, de uma solução de uma questão que eu estou enfrentando, e eu vou até Jesus e peço para Ele me abençoar. Para outros, Jesus é um solucionador de problemas, ou ainda outros o reputam como fundador de mais uma religião no meio de tantas religiões. Existem aqueles que só vê Jesus como um bom homem. Ele foi um bom homem que andou na terra, mas não mais que isso. Ou um grande mestre de ensinos éticos. Ou um líder, ou um mentor espiritual, uma espécie de guru, de avatar, de um espírito evoluído, como diz outras linhas religiosas. Para alguns, ele nem sequer existiu. Apesar de que a história e a antropologia está cada vez mais não conseguindo negar a existência de Jesus. Mas para alguns ainda, sequer ele nem existiu. E se existiu, não passa de um impostor, de um falso profeta. Mas para você, para mim, que semanalmente frequentamos reuniões como essa, que afirmamos que somos cristãos, que significa pequenos cristos, que dizemos que lemos a Bíblia, que conhecemos a palavra. Quem é Jesus para nós? A resposta para essa pergunta, irmãos, é fundamental e determinante. Sabe por quê? Porque ela determinará a forma como você vai se relacionar com Ele e o grau de importância e comprometimento que você terá com aquilo que Ele disse. Ele e o testemunho das Escrituras deixam bastante claro quem Ele é. Ele é o Deus encarnado. Inclusive, essa afirmação de que Ele é Deus foi que gerou mais polêmica e que lhe rendeu acusações de blasfêmia e que foi a desculpa que os religiosos encontraram para condená-la à cruz. Por isso que a resposta a esta pergunta é essencial, pois foi ela que levou Jesus a morrer na cruz. Praticamente. Foi ela que levou os discípulos a se entregarem também a Ele e a morrer por Ele. E esse deve ser o motivo da nossa entrega, quem Ele é. E diante dessa pergunta que Jesus fez aos discípulos e faz a nós nesta manhã, pela palavra, eu tenho 3 coisas para lhe dizer. E encerro a minha fala. Primeira coisa que nós observamos nesse texto são as respostas customizadas. Vocês usam esse termo aqui, customizadas? Ok. Não sei se esse termo é tão... Eu não observo, não escuto muito usar esse termo habitualmente aqui, mas para quem não sabe, customização tem o sentido de algo adaptado, ou um produto ou um processo adaptado ao gosto do cliente. Fazer do jeito que ele deseja. Portanto, o atendimento customizado, ou uma cena customizada, é que visa a satisfação do freguês. É uma personalização. Então, quando eu digo que as respostas, as primeiras respostas que os discípulos deram, baseado na opinião popular de quem ele era, eram respostas customizadas, respostas ao gosto popular, resposta baseada no que as pessoas achavam. Podemos perceber que cada pessoa é um teólogo em potencial. Por mais que não conheça a fundo a teologia, cada um tem um pensamento, uma ideia, por mais caricaturada, por mais equivocada que seja, mas tem uma ideia sobre Deus. Isso é fazer teologia. Má teologia, talvez sim, mas é teologia.
O que o povo diz são respostas advindas de uma leitura que cada um fez dele. Como eles o viam, o percebiam, vinda talvez das expectativas pessoais de cada um, das expectativas que eles nutriam sobre o Messias, de quando Deus iria redimir Israel, tanto é que os discípulos perguntaram isso a Jesus. Mas note que nenhuma delas está de acordo com o que ele é realmente. Pois o apresentava, por exemplo, só como um ser humano normal. E ainda hoje percebemos uma espiritualidade, uma relação com Deus customizada. Cada um tem um Deus do seu jeito, parece. Estou falando de maneira geral, irmãos. A gente ouve tanta coisa, vê tanto comportamento de gente que diz que tem Deus, mas é uns comportamentos que não tem nada a ver com Deus. Isso sempre aconteceu. Por exemplo, em João capítulo 8, a Bíblia diz que haviam judeus que haviam crido nele. Note isso. O texto diz lá inicialmente que haviam judeus que estavam ali escutando Jesus e que haviam crido nele. Mas alguns versículos depois, alguns versículos depois, Jesus vai chamá-los de filhos do diabo. Como assim? A Bíblia diz que eles creram. Como muitos de nós dizemos, nós cremos. Você crê em Jesus? Creio em Jesus. Mas ser adjetivado como filhos do diabo é pesado. Porque Jesus diz assim, vocês estão reproduzindo as obras do diabo. Não, nós temos Abraão, nós temos pedigree espiritual. Nós temos Abraão por pai. Não, o pai de vocês é o diabo. Olha que coisa forte, irmãos. E é porque tinham crido, eram crentes. Mas Jesus questiona a maneira como eles agiam. Ou seja, Jesus questiona aqueles que supostamente haviam crido nele, ou tinham uma prática religiosa, mas que estavam totalmente equivocados em suas ideias acerca de Deus. Temos muitas versões de Deus. A razão disso, é que dessa forma, quando eu tenho um Deus que é uma versão daquilo que eu quero e do que eu gosto, eu posso servir esse Deus do jeito que eu quero. Sim ou não? Se eu tenho um Deus que é a projeção das minhas conveniências, dos meus desejos, dos meus interesses, é óbvio que é dessa forma que eu vou determinar como eu vou servi-lo, como eu vou me entregar a esse Deus. Por isso que às vezes as pessoas, por exemplo, os discípulos caminharam com Jesus durante muito tempo. Aí de repente chegam numa cidade e essa cidade rejeita Jesus. Aí os dois discípulos ficam revoltados com isso. Eles dizem, não, ninguém pode rejeitar Jesus. Eles dizem, Jesus, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu e destrua todo mundo. Jesus só faltou dizer assim, rapaz, meu reino não é o do Talibã, não. Não é Al-Qaeda, não tem nada a ver com isso, meu reino não é assim. Isso é complicado, irmãos, porque determina a maneira como nós servimos, a maneira como nós manifestamos a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Eu acredito que Deus opera de forma diferente em cada um, mas Ele é o mesmo. Ele não é diferente em cada um. Ele é o mesmo, mas opera de maneiras diferentes. Sim ou não? A sua resposta a essa pergunta é personalizada ou tem mais a ver com a revelação de Deus a você? A forma como nós o enxergamos, muitas vezes, é produto das nossas projeções, dos nossos desejos, das nossas conveniências, ou da cultura religiosa que foi incutida na nossa mente. E muitas vezes o Deus que as pessoas lá fora enxergam na nossa vida é um Deus que não tem nada a ver com Jesus. Blaise Pascal, um filósofo francês, ele disse uma coisa forte, ele disse assim, Deus fez o homem à sua semelhança.
E o homem, em retribuição, fez Deus à sua imagem, tornando-o mesquinho, bitolado, rude, legalista, julgador, sem sentimentos, não perdoador e tão odioso como somos todos nós. Isso é um soco no estômago, não? Por isso, volta a pergunta: quem é Jesus para você? Se a sua resposta a essa pergunta tem mais a ver com você do que com ele, se a sua resposta tem mais a ver com a revelação que o Espírito Santo faz a você de quem ele é, ok. Segunda coisa. Falamos das respostas erradas agora eu quero falar da resposta certa. Mas mais do que falar da resposta certa, que foi Pedro que deu, eu quero falar da fonte da resposta certa. A resposta certa a essa pergunta de quem ele é, vem não de Pedro, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Não tem outra maneira. Quem revelou quem Jesus era foi o Pai. Caso contrário, nunca, e quando eu digo nunca, é nunca, no mais sentido profundo da palavra, nunca, Pedro chegaria a essa conclusão. Essa resposta de Pedro não foi fruto de elucubrações, de filosofias, de pensamento, da razão de Pedro ou do desejo humano de conhecer a Deus. Não, foi, é e sempre será uma iniciativa divina. E isso é fantástico no Evangelho. Porque não foi a gente que foi até ele, foi ele que veio até nós. A história de Israel no Egito, ela é uma comparação muito bonita, ilustrativa, da nossa história em relação à nossa libertação do mundo e à nossa volta para Deus. E é interessante que quando Deus chega para Moisés e diz assim, eu decidi descer para livrar. Diz assim, eu vou enviar um anjo. Daria para livrar um anjo. Enviar um anjo. Sim ou não? Enviou um anjo uma certa vez e esse anjo matou mais de 185 mil, salvo engano. Um anjo bastava, só um. Ele diz, não, eu desci. Ele falou para mim, eu desci. Ou seja, um Deus que não é alheio, distante, que criou, como alguns acreditam. Tem gente que diz assim, eu até acredito que existe Deus e que ele criou o mundo, mas ele criou e foi embora. E deixou as leis que ele estabeleceu para reger o mundo. Não. Salmos 104, salvo engano, diz que o Espírito Santo renova a face da terra. Então nós podemos ver, por exemplo, no desabrochar de uma flor, na primavera, um Pentecostes, o mover do Espírito Santo, de Deus que criou, e não somente criou, mas renova constantemente a criação, conserva e protege a criação. Então, o Deus revelado em Jesus é um Deus que toma iniciativa e vai ao nosso encontro, não esperando a nossa iniciativa. Por isso que Paulo vai falar lá em Romanos, que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, disse assim, quando se trata de conhecer a Deus, toda iniciativa depende dele. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Pedro, os discípulos, Paulo, a caminho de Damasco, homens e mulheres de todas as nações e de todos os tempos e de todos os lugares, vieram até Deus, porque Deus quis se revelar a ele. Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso. Só vamos até Deus e passamos a conhecê-lo para além da nossa experiência religiosa, ou do nosso conhecimento, ou da influência da herança religiosa que possuímos, quando ele, em sua misericórdia, resolve se tornar conhecido por todos nós. Caso contrário, continuaremos com as nossas ideias equivocadas, pálidas e caricaturadas de Deus, se relacionando não com ele, mas com uma projeção que nós fazemos acerca dele. Por isso, meu querido, minha querida, a não ser que a iluminação do Espírito Santo nos mostre quem ele é,
continuaremos na escuridão das nossas opiniões acerca dele. Tateando e procurando, talvez. Como disse Paulo lá em Atenas. Terceiro e último lugar. Falamos das respostas erradas, falamos da fonte da resposta certa. E diante da resposta certa, quero falar agora da conclusão inevitável. Somos impelidos a uma conclusão inevitável. Porque se Jesus é o que ele diz que é, você e eu só temos uma decisão sensata a tomar. Nos prostrar diante dele, nos render e dedicar a vida inteira a ele. A outra decisão é fingir que não sabe o que ele é. E o que isso significa, e as implicações disso para as nossas vidas. As pessoas fogem disso. C.S. Lewis, ele escreve uma coisa chamada o trilema. Alguém já ouviu falar do trilema de Lewis? Não? Ele diz assim, que Jesus ou é mentiroso, ou é louco, ou ele é o que diz que é. Por quê? Porque qual foi a afirmação que o tornou pessoa não grata dos religiosos e a perseguição ficou maior depois disso? De que ele era Deus. E várias afirmações no Evangelho deixam claro que Jesus diz que ele era Deus. E aqui eu não tenho tempo para pormenorizar isso. Então, assim, se Jesus diz que é Deus, mas não é, e sabe que não é, ele é mentiroso. Concorda comigo? Se Jesus diz que é Deus, não é, mas acredita que é, então ele é louco. Concorda comigo também? Agora, se ele diz que é, e é, qual é a única decisão sensata? Se render a ele. Não tente colocar Jesus como, não, ele é um bom mestre. Não, não, porque se ele é mentiroso ou louco, ele não é um bom mestre. As pessoas tentam colocar ele nessa categoria justamente para não colocá-lo como Deus, porque se colocá-lo nessa categoria de Deus, ele diz assim, eu não tenho outra decisão, eu tenho que me render a ele. Então as pessoas querem fugir de Deus, por isso tentam rebaixá-lo, ou tentam distorcer quem ele é. Mas se Jesus é quem ele diz que é, não tem outra decisão sensata, equilibrada, racional, porque crer não é excluir a razão. Agostinho diz isso, que Deus não quer que a gente creia sem a razão, porque os próprios limites da razão tornam a fé uma necessidade. Porque há coisas que a razão não abrange, não chega lá, chega até aqui. Daqui para cá é por fé. Então há coisas que nós aceitamos por fé, porque confiamos em Deus e acreditamos que Ele está dizendo a verdade, e ponto. E eu, sinceramente, irmãos, eu não cobro explicações de Deus. Ah, por que isso? Porque era. Ah, porque eu sofri isso? Porque podia ser outro, mas fui eu. Eu não tenho essas questões filosóficas quando eu passo por dificuldades, por sofrimento, né, que tem gente, por que Deus? Por que eu? Porque era você. Podia ser outro. Não gaste as suas energias, a sua inteligência, a sua vida nisso. Só confie. Só se jogue nos braços dele e acredite de todo o coração. Entregue-se a ele. Uma grande característica dos nossos tempos é que podemos chamar de uma espiritualidade, uma religião vazia. Pode parecer estranho, como dizia John Stott, que uma pessoa egoísta possa ser também uma pessoa religiosa. Ou seja, uma pessoa que diz servir a Deus ser egoísta, sim, pode acontecer. Na verdade, é possível que a religião, a espiritualidade, ao invés de me estimular, eu sou uma pessoa espiritual, logo eu sou uma pessoa que se relaciona com Deus.
Era para ser assim, mas muitas vezes a pessoa pode dizer, eu sou uma pessoa espiritual, eu me relaciono com Deus, mas na verdade isso não tem nada a ver com a verdade, e eu uso isso para me promover. Ou muitas vezes, essa suposta relação que eu tenho com Deus não afeta quem eu sou, então continuo do jeito que eu era. O eis que tudo fez novo não aconteceu ainda. E essa é uma espiritualidade que a gente vê que permeia em muitas comunidades, em muitos lugares, de pessoas que dizem que tem Deus, mas parece que tem um outro Deus, menos o Deus da Bíblia na vida delas. E a gente fala pelo comportamento, pelas atitudes, pelo testemunho, porque pelos frutos conhecereis. Então isso pode acontecer. E o nome certo para isso, sabe o que é? Hipocrisia. Uma atitude que Jesus, inclusive, combateu com muita força. O que é hipocrisia? Eu ouvi um conceito de hipocrisia que eu achei muito interessante. Hipocrisia, o que é hipocrisia? O que é ser hipócrita? O hipócrita não é aquela pessoa que está consciente dos seus pecados, sabe o quão falho é, mas que está lutando contra isso, e está procurando melhorar, e está buscando em Jesus a graça e a força necessária para ser outra pessoa. Eu conversando com um irmão esses dias, um irmão de fé, e ele disse uma coisa assim, cara, eu tenho tanta consciência de quem eu era, de quem eu não quero mais ser, de quão distante eu sou daquilo que eu deveria ser, mas eu quero continuar seguindo a Jesus porque eu não quero mais voltar a ser o que eu era. E aí, irmãos, o hipócrita não é esse que está lutando contra o pecado, que tem consciência e que entende que assim como ele é um pecador, o outro também é pecador. Talvez seja um princípio que nós temos que lembrar nas nossas relações, principalmente no casamento. Que o casamento é quando dois pecadores dizem sim um ao outro. É quando eu abraço o outro e sou abraçado pelo outro, entendendo que o outro é pecador e ele vai falhar. E eu vou falhar com ele. Quando a gente cria essa projeção, essa ideia de relação amorosa, hollywoodiana, de que é um príncipe, uma princesa, não vai acontecer nada de mal. Isso não tem nada a ver com a realidade. São dois pecadores que decidiram não desistir um do outro. Isso é casamento. Na vida real. Então, o hipócrita não é esse. Há uma frase de um pastor que eu gosto muito, que ele diz assim, que a igreja é a comunidade onde ajuda as pessoas que estão chegando e entende que cada pessoa que se achega a ela, Deus tem uma obra na vida dela. Então a comunidade vai ajudar, vai contribuir para essa obra de Deus na vida. Ou seja, eu sou pecador, você é. Ou tem alguém que não é aqui? Se você disse que não é, então você já está mentindo, então pecou. Então não tem para onde fugir. A Bíblia fala que se você disse que não é pecado, não tem pecado, mentiu. Então já pecou na mentira também. Então, dois pecados. O que você cometeu e que você acha que não cometeu e a mentira. E eu sou pecador, você é. Então, como é que deve ser a comunidade cristã? De pessoas que têm Jesus olha, você me ajuda a eu superar o meu pecado e eu vou tentar te ajudar também a superar o teu. E a gente vai se ajudando, se exortando, contribuindo na vida um do outro. E assim todos crescem em Cristo. Porque comunhão é diferente de relações sociais. É uma distinção que nós temos que fazer. Relação social, você pode ter com todos, no trabalho, na faculdade, etc. Mas comunhão é diferente. Por quê? Porque na comunhão, a relação é baseada em Cristo. E no interesse e no objetivo de gerar Cristo um no outro. Quando você está se relacionando com um amigo, uma relação social, será uma amizade no trabalho, ali não tem como objetivo principal, apesar de que você pode ter o interesse de evangelizar a pessoa, mas o interesse principal ali não é
gerar Jesus na vida da pessoa e a pessoa também gerar em você. Mas na igreja tem que ser assim. Então, meus queridos, eu acabei não dizendo o que é hipocrisia, né? Eu só estou dizendo, enfim, o que é hipocrisia? O que é o hipócrita? É aquele que não é uma coisa, nem deseja ser, mas tenta passar para os outros que é. Ou seja, a pessoa, por exemplo, não ora, não quer orar, mas quer passar para os outros a ideia de que ele é uma pessoa de oração. Isso é hipocrisia. Eu quero passar a ideia de que eu sou um bom marido. Sou um ótimo pai. E aí eu me lembro de uma história de um menino, que o marido era terrível. Dentro de casa era o Satanás. Na igreja era um anjo, o homem. Maltratava a mulher, maltratava o filho e etc. E um dia o pastor chamou ele para pregar. O pastor não sabia, né? Às vezes o pastor não sabe. O pastor não tem bola de cristal, não. E muitas vezes só vai saber depois. Com o passar do tempo, né? Porque a gente também não vai ficando investigando a vida de todo mundo, né? E aí, ele ao pregar, o filho cutucou a mãe assim e disse assim: Mãe, a gente pode morar na igreja? Morar na igreja, filho? Por que você quer morar na igreja? Não, é porque o papai aqui é tão bom. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. E esse tipo de atitude, a hipocrisia, ela é inimiga do Evangelho. Porque provoca nos outros que ainda não conhecem Jesus a resistência a Jesus. Que a pessoa diz assim, eu já vi muitas pessoas dizerem assim dos outros: se Jesus for igual o Jesus desse cara aqui, eu não quero esse Jesus, não. Outra coisa é que os últimos dias são caracterizados por uma tolerância, uma relativização e um culto à mente aberta. As pessoas não querem decidir por Jesus. Porque elas ficam em cima do muro. Mas o convite do Evangelho é nós decidirmos por Jesus. Lembra do filho, do jovem rico, perdão? Jesus diz assim, olha, só falta uma coisa para ti ser perfeito. Que ele diz, eu cumpro todos os mandamentos. Mentira, porque ele adorava mais o dinheiro do que a Deus, então já quebrou o primeiro mandamento. Mas Jesus diz assim, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem e me segue. E a Bíblia fala que ele sai triste, porque ele tinha muito dinheiro. Então, as pessoas têm uma resistência. E tem gente que foge disso. Quando o Evangelho chega à pessoa, a pessoa procura fugir, porque ela não quer chegar a essa decisão, essa conclusão de que, pronto, cheguei aqui, eu não tenho mais como voltar para trás, eu só tenho que ou decidir adorá-lo e segui-lo, ou rejeitá-lo completamente. É o que o C.S. Lewis chama de o apogeu tirano da revelação. No sentido de quê? Que chega um momento de consciência, que a pessoa entende o que é o Evangelho, o que é a palavra, quem é Jesus, e ele chega e diz assim, o que é que eu faço agora? Agora eu sei que ele é o que ele diz que é, e eu não tenho para onde fugir. E somos impelidos a tomar essa decisão pelo que ele é. Para concluir, irmãos, e o louvor já pode subir, por favor. Eu volto à pergunta. Quem é Jesus para você? Como você reage diante da verdade de quem ele é? Como você reage tendo essa consciência de que Jesus é tudo o que ele diz que é? Feche seus olhos. Enquanto o Ministério de Louvor começar a tocar os instrumentos, vamos orar. Vamos orar.
Jesus, Espírito Santo da verdade, abre os olhos do nosso coração, porque queremos te ver. Tua palavra diz: olhai para mim e sede salvos. É isso que queremos fazer, Senhor. Queremos te contemplar. Assim como Isaías, quando te contemplou, ele teve uma mudança radical de vida. É assim que queremos, Pai. Queremos conhecer quem Tu és de verdade. E que a verdade de quem Tu és mude quem nós somos. Porque há muita coisa a ser conhecida de Ti. A Tua palavra diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não queremos ter um conhecimento superficial. Não queremos que o Deus revelado em Jesus seja o Deus dos nossos pais, mas que também seja o nosso Deus. Não queremos te conhecer só de ouvir falar, como Jó disse, Senhor. Jó acreditava que te conhecia, que se relacionava contigo, e quando ele passou por tudo, depois de passar por tudo, ele disse: antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Oh Deus, não queremos cair no engano das nossas projeções de quem Tu és. Revela-te a nós, Senhor. Porque por melhor que seja o ensino, a pregação, por mais que oremos, por mais que falemos para as pessoas quem é Jesus, se o Teu Espírito não revelar, porque o Senhor disse que o Espírito Santo ia nos conduzir a toda a verdade, e que Ele ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ô Espírito Santo, nos convence. Supera a nossa resistência, Senhor. E que nós possamos nos entregar sem reservas a Ti. Nos lançarmos aos Teus pés. E Te adorar, Senhor. Não por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas por aquilo que Tu és. Porque Tu é melhor do que qualquer coisa que possamos experimentar nessa existência, Senhor. Tu és melhor do que o sucesso na carreira. Tu és melhor do que um prazer sexual. Tu és melhor do que, Deus, a fama, os aplausos. Tu és melhor do que qualquer experiência humana de alegria, de prazer, Senhor, porque quando conhecemos o que é profundo, nos tornamos insatisfeitos com aquilo que é superficial. E a paz que o mundo dá, a alegria que o mundo dá, que a experiência humana pode nos dar, é superficial diante da profundidade do Teu amor, da Tua graça. Por isso queremos mergulhar nesse oceano, Senhor, do Teu amor. Queremos, Senhor, ir ao nível das águas, a qual nós não consigamos mais apoiar nossos pés no chão, mas deixar a correnteza, Senhor, nos levar. Queremos mergulhar, Senhor, nas profundezas de quem Tu és. E nos perder de nós mesmos e nos encontrar em Ti, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós nesta manhã. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Vamos louvar ao Senhor.